Oi, gente, tudo bom? Então, como eu falei pra vocês naquele vídeo anterior, que eu só gravei um pedacinho de mim fazendo ali uns personalizados, eu vou começar aos poucos aqui no canal, vou voltar, sim. Então é isso, gente, eu tô aqui hoje fazendo uns livrinhos, tem uns livrinhos pra me fazer, muito fofo, que eu tô colocando agora no meu portfólio, então são muito fofo mesmo. Enquanto eu vou aqui recortando e fazendo aqui, porque ainda não é uma rotina de encomenda, né? Eu estou fazendo alguns livrinhos aqui, porque sim, gente, a gente que trabalha com personalizados, a gente tem que também ter novos portfólios, a gente tem que fazer produtos, a gente tem que tirar foto, então não é simplesmente pronto, já fiz uma vez e tá certo, não vou precisar fazer nunca mais. Não, isso não existe. A gente tem que estar sempre inovando, sempre atendendo como a gente puder melhor os nossos clientes, né? E pra, assim, não ficar assim, só musiquinha, que eu assisti meus vídeos anteriores e eu colocava bastante musiquinhas, vou contar uma história pra vocês. A história de como começou a minha história aqui da minha empresa. O ano era 2007 e eu fui pedida em casamento. Então, aí eu comecei os preparativos. Daí você deve estar pensando, o que essa menina tá falando? Não tô entendendo, como que começou a empresa dela? E eu comecei a fazer os preparativos para o casamento. E foi aí. E eu tinha um Orkut. E nesse mesmo tempo, gente, eu até parei de fazer, assim, porque é uma história que foi bem legal. E eu vou contar pra vocês. Então, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer os preparativos, né, pro casamento. E nessa de procura, acabei encontrando algumas noivas que faziam álbuns de coisas que elas queriam. Por exemplo, eu quero um buquê tal, e achava lá na internet o buquê. Naquela época não tinha muito bem onde a gente guardar as coisas ainda, assim. E o que elas começaram a fazer? Fazer um álbum onde elas guardavam as fotos das coisas que elas gostavam, que elas queriam. Então, eu gostei desse. Entrei num site aqui, achei um buquê, pegava a foto do buquê e colocava lá no Orkut, no álbum de coisas para o casamento. Gostei dessa lembrancinha, colocava lá no álbum de coisas para o casamento. E eu fui achando aquilo, e fui achando várias noivas, e fui achando muito legal isso. E eu falei, poxa, eu também vou começar a fazer isso, né? Também sou noiva, também vou fazer isso. Que é legal, que a gente vai guardando ali algumas coisas. Eu olhava e falava, não, esse aqui eu vou fazer. Esse aqui, ó, eu vou fazer. Porque eu sempre tive, assim, né? Sempre tive essa coisa de trabalhos manuais. Então eu comecei a procurar, gente. E achava as coisas e fazia lá o meu albinho, né? No meu álbum lá no Orkut. E ia fazendo. Aí as noivas começaram a achar meus álbuns também, porque assim como eu achava delas, elas começaram a achar os meus. E elas começaram a perguntar se eu fazia a coisa. Por exemplo, se eu colocava lá uma lembrancinha. Você faz essa lembrancinha? Eu colocava que não, que é, né? Não, esse aqui é só o meu álbum de coisas que eu tô fazendo no meu casamento. E eu ficavam perguntando, várias vezes elas perguntavam. E eu sempre dizendo não. Até que um belo dia, uma noiva falou pra mim que ela queria uma tag. Antigamente tinha uma tag, sabe o que é tag, gente? Se eu achar, eu vou postar uma foto pra vocês aqui, pra vocês verem o que é uma tag, do que eu tô falando. Antigamente, no final do casamento, as noivas colocavam na porta do carro ou no retrovisor do carro, dentro do carro, quando tinha, né, quando tinha manobrista, mandava colocar a tag dentro do retrovisor, ali no retrovisor, mas quando não tinha, daí colocava na porta do carro. Pra quando a pessoa saísse, tinha lá, muito obrigado por você ter participado desse dia. Daí, eu lembro que eu fiz pra uma noiva uma vez, que era assim, era em cima assim, se você não consegue enxergar direito, vá de táxi porque você não está em condições de dirigir, uma coisa assim.
E as letras começavam forte e elas iam apagando. Então, era uma letra dessa em cima até embaixo, um cartão, um ganchinho para pendurar ali, ou com ou era uma bolinha assim, cortada, e daí encaixava ali no retrovisor, né? E essa noiva pediu para me fazer, só que ela queria dois, ela só queria dois. Ela queria colocar no carro do noivo dela. Ela não queria para um casamento. E ela pediu, e no outro dia ela veio de novo, e ela pediu, e ela insistiu. E ela não era daqui, ela era do Rio de Janeiro. E eu, meu Deus, eu nunca mandei nada para lugar nenhum. E essa menina quer que eu faça. Tá bom. Fui lá, pesquisei mais ou menos quanto que ia ficar para mandar. Pesquisei tudo. Eu não sabia nem quanto cobrar dela, porque ela queria aquilo e era. Nem sabia se eu ia conseguir fazer, né? Eu nunca tinha feito, eu só tinha colocado lá que eu queria pro meu casamento. E ela, tá, insistiu, que eu falei, tá bom, eu vou fazer. Nessa época eu trabalhava no escritório, eu trabalhava meio período no escritório, no centro aqui da minha cidade. E era só meio período, então eu tinha tempo. E lá no escritório eu tinha muito tempo. E eu trabalhava perto do correio, então... Falei, nossa, eu faço ali, eu passo ali no correio, deixo ali, né? Antes de ir embora, tá tudo certo. Aí, tá, peguei o pedido dela. Ela me pagou, gente, antes, tudo. Por ser dois tags só, eu não lembro quanto eu cobrei dela. Eu só lembro que eu fiz. E daí eu lembro que tinha essa bola no meio, que também dava pra colocar uma cordinha pra você amarrar. Tem vários jeitos de você usar. Mas eu lembro que tinha um buraco assim, ó, que ficava no meio da folha, assim. E como eu vou fazer esse buraco? Não era um buraco que eu conseguia fazer assim com o furador, não é um buraquinho, é um buraco maior. E eu falei, mas eu dobrar isso aqui pra fazer esse buraco, vai amassar essa folha, era uma folha durinha. Ai, meu Deus do céu, o que eu fui inventar? Tinha hora que eu falava, o que eu fiz, gente? O que eu fui inventar? Agora eu prometi, a menina já me pagou. Achei uma gráfica, gente, e a gráfica fez o buraco pra mim. E eu mandei pra ela, gente, esse pedido. Foi o meu primeiro pedido. Desde aquele dia que eu fiz esse pedido, e eu moro aqui no Paraná. E o pedido era pro Rio de Janeiro, pense, né? Meu primeiro pedido foi um pedido que foi pra fora, foi um pedido que a menina teve que pagar tudo né? Teve que pagar tudo antes, e naquela época não tinha Pix, era depósito, ela fez o depósito, caiu, daí eu tive que confirmar, demora, né? Era tudo aquela coisa. E, gente, deu tudo certo. Eu mandei o primeiro pedido pra ela desde aquele dia. As noivas começaram a pedir. Daí eu tirei uma foto, coloquei no meu perfil que eu tinha feito. E desde aquele dia, as noivas começaram a pedir as coisas pra mim. E eu comecei a tomar coragem e fazer. Algumas coisas que eu tinha colocado lá, eu não sabia fazer. Por exemplo, eu não sabia fazer biscuit. Nunca tinha feito biscuit. E todo mundo queria biscuit. Aí... Essa já é outra história, gente, que eu tenho pra contar pra vocês. Mais pra frente eu quero contar, eu tenho muita história, porque pense, isso tudo aconteceu, foi por causa desse pedido que eu comecei a fazer, né, as coisas. Isso tudo aconteceu em 2007. Então, desde 2007 até agora, muita história aconteceu, muita coisa aconteceu. E você, gente, como que foi a tua história? Como que você começou a fazer lembrancinha? Por que você começou a fazer lembrancinha? Alguém te pediu? Você foi lá e comprou? Hoje em dia você faz curso, tudo lá. Naquela época não tinha curso, tinha nada. E foi assim que eu tô todo esse tempo, desde 2007, a gente está trabalhando com lembrancinha. Porque depois desse pedido, vieram outros e outros e muitos outros. Tudo as coisas foram acontecendo e muita história para contar para vocês. E eu vou continuar aqui com o meu pedido.